Senhor, nós podemos descansar na Tua presença, Senhor, porque como a Tua palavra diz, o Senhor é Rei. O Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele cujos poderosos líderes, ó Deus, estendem sobre o Senhor, sobre a Tua presença, as suas coroas, ó Deus, dizendo que somente o Senhor é Rei. Deus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, pela soberania do Senhor, ó Pai, porque é por causa dessa soberania, Senhor, que os Teus planos perfeitos não são frustrados. E quantas vezes, ó Deus, nós desejamos que a nossa vontade, tão pequena, Senhor, tão perecível, ó Deus, seja feita. Mas o Senhor, na Tua soberania, muitas vezes não permite, porque o Senhor vê além, Pai. Nós queremos te agradecer pelo Teu cuidado, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos abençoa, ó Pai. E é com base na Tua sabedoria, com base no Teu amor, ó Deus, mesmo sendo nós tão merecedores, ó Deus. Dá-nos um coração, ó Deus, compreensivo. Dá-nos um coração, ó Deus, grato. Dá-nos um coração, ó Deus, que seja humilde, que não queira impor nada para o Senhor, mas simplesmente, ó Deus, se colocar diante de Ti, ó Deus, para ser, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja que sejamos, instrumento do Senhor, ó Deus, para realizar aquilo que o Senhor tem planejado, Pai. Senhor, ajuda-nos a olhar em volta, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ir além, ó Deus, nos nossos sonhos, na nossa visão, ó Deus, nos nossos sentimentos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a romper limites, ó Pai. Senhor, tem nos dotado, Senhor, de tantas coisas, tem nos abençoado, nos dado dons, talentos, colocado oportunidade, ó Deus, diante de nós, ó Pai. Senhor, que sejamos realmente agentes do Senhor, ó Deus, porque há tanto, ó Deus, que precisa ser feito, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor deseja contar conosco, Pai. E nesse dia, nessa hora, ó Deus, estamos aqui à disposição, ó Deus, para ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem a nos dizer. Ser ministrados pelo Senhor, repreendidos, ó Deus, encorajados por Ti, Pai. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém, Senhor.
oração, o nosso mais alto grito silencioso. O objetivo dessa série de mensagens é conseguir aprender a orar de uma maneira mais fiel à vontade de Deus. E a forma que eu encontrei para fazer isso é olhando para a Bíblia e pensando algumas orações e voltar os nossos olhos para essas orações e aprender com cada uma delas. Hoje, a oração que tomaremos como exemplo é a oração de Ana. Essa história se encontra em 1 Samuel, capítulo 1. E eu vou contar um pouco da história, vou contar um pouco do contexto, da introdução dessa história. E à medida que for contando, nós vamos refletindo sobre cada parte dela. A ideia aqui é você conseguir se transportar para dentro da história de Ana. É você não apenas ficar no ângulo de espectador, mas você participar de todo o drama. É você conseguir se enxergar no lugar dela. É você conseguir enxergar os problemas dela e ao mesmo tempo parar para refletir sobre os seus problemas e ver se eles não têm alguma coisa a ver com os problemas de Ana. E depois olharmos para a oração dela, para a forma como ela vivenciou todo esse drama e como ela conseguiu resolver essa situação da vida dela. O objetivo da mensagem de hoje é aprender a orar como Ana. Aprender com este grito de Ana a orar de uma maneira melhor. A conseguir ouvir este grito silencioso de Ana. A história de Ana começa logo no primeiro capítulo de 1 Samuel. E ela começa contando a história de uma família. A família era composta por Eucana, o marido, Ana, a nossa personagem principal, e Penina, a segunda esposa de Eucana. Naquela época era permitida a poligamia. A família tinha Eucana, marido, Ana e Penina, esposa, e os filhos. Todos os anos, essa família ia para Siló, para prestar sacrifícios a Deus e para oferecer um culto ao Senhor. Os estudiosos dizem que a festa que era celebrada aqui, para a qual eles subiam para Siló, era a festa das cabanas. Nessa festa era comemorado o cuidado de Deus para o povo, para com o povo quando eles estavam no deserto, saindo do Egito e indo para a terra prometida. Uma vez por ano eles iam para Siló e lembravam de todo o cuidado, de todo o sustento de Deus, de como Deus tinha sido gracioso com eles em fazer uma grande festa. Além disso também eles agradeciam a Deus pela colheita. Portanto, a gente está falando aqui de um contexto de festa. As famílias vinham de todos os lugares, as tribos de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus ia para Siló e ali prestavam os seus sacrifícios, prestavam o seu louvor, a sua adoração a Deus, porque Ele sustentou o povo no passado e estava sustentando o povo no presente. Além desse contexto de festa que acontecia para o Senhor, Eucana presenteava suas esposas. Presenteava tanto Eucana, tanto Penina quanto Ana. Porém, a Ana recebia uma porção dobrada do presente que o seu marido dava às esposas. Porque diz no texto que Ana era muito amada pelo seu marido. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente consegue ver um contexto de festa. Mas essa festa não era tão celebrada por Ana, porque tinha um grande problema, que causava muita dor, que causava muita lágrima para essa nossa personagem principal. Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. Isso numa cultura patriarcal, numa cultura judaica, naquela época tinha um peso muito grande. E diz o texto que ela sofria muito por isso. Ela chorava e ela ficava sem comer. Muito deste sofrimento dela era ainda intensificado por conta de Penina. Diz o texto que Penina provocava Ana com o intuito de aborrecê-la. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6, vai dizer: mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Vamos lá para aquele contexto daquela época.
Dividir o marido não deve ser uma coisa fácil em época nenhuma. Para piorar a situação, ela ainda estava numa situação de desvantagem. Enquanto Penina era fértil, Ana era estéril. Dividiu o marido e ainda estava em desvantagem. Para piorar ainda mais a situação, ela provocava, ela insultava. E o objetivo dela era muito claro: era ferir Ana. Era colocar o dedo na ferida dela e fazer com que ela sentisse a dor. Quando a gente olha para esse contexto, a gente começa a entender um pouco melhor as lágrimas de Ana. E aí, versículo 7 vai dizer o seguinte: isso acontecia todo ano, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava Ana, e que então chorava. O sofrimento era tão grande que todas as vezes que eles iam para Siló prestar cultos a Deus pelo sustento dele, pela misericórdia dele, pela fertilidade da plantação, Ana olhava para dentro de si e falava: eu sou infértil. Penina fazia questão de lembrá-la da sua ferida, da sua impossibilidade, da sua dor, e ficava como que jogando na cara dela e causando sofrimento a ela. Por isso ela chorava e ficava sem comer. Eucana, o marido, não conseguia entender muito bem, como muitas vezes os maridos não conseguem entender as lágrimas da esposa. Olha o que diz no verso 8. Então seu marido Eucana perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou melhor a ti do que 10 filhos. Ana, além de ser estéril, além de ser afrontada pela sua rival, ainda não era compreendida. Eucana não conseguia entender a lágrima de Ana. Dessa forma a gente consegue categorizar o choro e a dor de Ana. A categoria a qual o sofrimento e o problema de Ana se encaixa está relacionado e pode ser acoplado à categoria de problemas que são difíceis de resolver, quase que insolúveis. Esterilidade naquela época não tinha cura. Ou você era fértil ou você era estéril. Não tinha tratamento de fertilidade. O problema dela era quase que insolúvel. Além disso, o problema dela era constante, não era um problema estanque, não era algo que aconteceu uma vez e tinha certeza que não ia acontecer nada, não ia acontecer de novo. A palavra de Deus diz que todo ano essa cena se repetia. Era aquele problema que batia na porta todos os anos, era um sofrimento repetido, era um sofrimento que não abandonava, que tinha data e hora marcada para acontecer. Era um sofrimento, era um problema insolúvel aos olhos humanos e também era um problema rotineiro, era um problema que estava ali presente todos os dias, todos os anos. Ela acordava, ela se lembrava que ela era estéril. Ela ia para fazer prestar o sacrifício a Deus em Siló, ela lembrava-se que era estéril. Penina jogava na cara de Ana que ela era estéril. Era um problema insolúvel, era um problema difícil de ser resolvido, era um problema que era constante. E o pior de tudo, era um problema no qual ninguém podia compreender. Era um problema que ela sentia a dor, mas as pessoas que estavam à volta dela não conseguiam entender o que ela estava passando. O marido dela, o Eucana, fala para ela: mas por que você está chorando? Eu não entendo por que você está chorando. Você tem a mim, você tem o meu amor, eu sou melhor do que 10 filhos. Existem problemas na nossa vida que são bem desse jeito, né? A gente está morrendo, a gente está chorando, a gente está sofrendo, e por mais que a gente tente explicar com palavras, as pessoas nunca vão entender. Uma dor parecida como essa é a dor do luto. Quem consegue explicar a dor de um luto para outra pessoa a ponto dela entender? Ninguém. Por isso, todas as vezes que vou em um velório, eu digo: eu não sei o que você está passando. Eu não consigo imaginar a dor que você está sentindo nesse momento, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui para chorar contigo, para te abraçar. Só o que a gente consegue fazer. Porque existem dores que são muito particulares. Existem sofrimentos que são muito nossos. E quando esses sofrimentos nossos são vistos como insolúveis e são vistos como frequentes na nossa vida, o negócio fica muito difícil.
E aí a gente chora e a gente fica sem comer. A gente se acaba de tal maneira que nos falta força, nos falta ânimo para colocar comida na nossa boca. Bom, a cena se repetia todo ano. E a ação de Ana sempre era chorar e ficar angustiada a ponto de não comer. Todo ano vinha afronta, todo ano se deparava com problema, todo ano se deparava com a incompreensão e todo ano Ana chorava e ficava sem comer. Até que, um belo dia, um belo ano, Ana decide mudar um pouco a sua atitude. E ela soma ao seu choro e à sua angústia a oração. Depois de cansar de chorar, depois de cansar de ficar sem comer, depois de cansar de se deparar com o seu problema e não encontrar um caminho, ela soma ao seu choro e à sua angústia a oração. Verso 10 diz o seguinte: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor e chorou muito. É interessante que ela não deixou de chorar, mas ela orou. E muitas vezes a gente está esperando parar de chorar para começar a orar, mas a solução está em começar a orar mesmo chorando. E a oração que Ana fez com lágrimas no rosto foi a seguinte, verso 11: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à minha aflição, à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e navalha não passará na cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Quando a gente olha para essa oração de Ana, ela nos ensina duas verdades sobre oração. A primeira verdade é que a oração tem de ser um derramar da alma diante do Senhor. Para que a nossa oração seja verdadeira, nós temos de derramar a nossa alma perante Ele. É o que ela diz no verso 15: mas derramei a minha alma diante do Senhor. O verso 10 diz: ela orou e chorou muito. Ele chegou até o ponto de pensar que ela estava embriagada. A lição que a gente tira aqui é que não existe oração errada quando ela é uma expressão do derramar da nossa alma perante o Senhor. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que pedir, a forma como pedir, e rebuscamos a nossa oração de verbos difíceis, de palavras difíceis, e vamos construindo máscaras e maquiagens para falar com Deus. Mas quando a gente chega aqui para Ana e vê Ana colocando a sua alma perante o Senhor e se derramando perante Ele, a gente aprende que para orar nós precisamos estar totalmente quebrantados na presença de Deus e colocando tanto as nossas angústias quanto os nossos desejos. Ela fala: Senhor, eu quero um filho. Quando a gente olha para Jesus, para a vida de Jesus, a gente vê o mesmo exemplo sendo repetido. Jesus, em um momento de angústia, um momento de grande dor, ele no Getsemane, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sabia desde o início qual era a missão dele, ele sabia desde o início qual era o objetivo dele aqui na terra, ele sabia que ele teria de sofrer, ele sabia que ele tinha de passar por dores, ele sabia que teria de enfrentar a cruz e teria de morrer, mas mesmo assim Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que a gente aprende com isso? Coloca a tua vida, coloca o teu desejo, coloca o teu clamor perante o Senhor e se derrame perante Ele.
porque isso é oração. Nós temos a necessidade de falar, de colocar para fora, e quando fazemos isso na presença de Deus, podemos fazer com a certeza que Ele compreende a nossa dor. E se tem algo que nós seres humanos temos a necessidade, é de sermos compreendidos. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 4, verso 15, as seguintes palavras: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Nós temos um Deus que compreende a nossa dor, nós temos um Deus que sente aquelas dores que nós sentimos, nós temos um Deus que passou por tudo o que nós passamos e sabe o que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Ele sabe a dor de uma traição, Ele sabe a dor de uma ofensa, Ele sabe a dor da solidão, Ele sabe a dor da separação, da morte, quando Ele diz: Pai, por que me abandonaste? E Deus agora, olhando para o seu filho, vendo o seu filho sendo crucificado e morto, sabe a dor da morte. Uma das cenas que eu fico impressionado na vida de Jesus é quando Ele fica sabendo da morte de Lázaro e diz que Lázaro não estava morto e que aquilo lá era apenas para manifestar a glória de Deus. Mas quando as irmãs de Lázaro chegam perto dele, Marta e Maria, mais precisamente quando Maria chega aos pés dele, ele começa a chorar com Maria, mesmo sabendo que o milagre ia acontecer. Tudo isso nos mostra um Deus que compreende a nossa dor. Saiba que melhor do que você mesmo, Ele te entende. Por isso, quando a gente for orar, nós não podemos estar preocupados com a maquiagem. É para se quebrantar, é para deixar as lágrimas rolarem, é para falar aquilo que está no fundo do teu coração, é para falar dos teus traumas, é para falar dos teus medos, é para falar daqueles abusos que foram cometidos contra você, é para falar da sua indignação frente à injustiça, é para colocar tudo para fora, é para você vomitar aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te causando dores, enfermidades, que está te deixando pesado. Isso é oração. É a ponto de, se alguém te ver, falar: essa pessoa está bêbada. Tamanha é a intimidade, tamanha é a profundidade. Por isso que a oração, Jesus recomenda: entra no teu quarto e Deus que está no secreto te vê. Quando a gente olha para Ana, é exatamente isso que ela faz. Ela se derrama perante o Senhor. Muitas vezes a gente está pesado, a gente está carregado, porque a gente está guardando tudo aqui dentro, e a gente não coloca isso para fora, e nós temos essa necessidade de falar. E o conselho que Ana nos dá, ou que se ela tivesse sentada aqui nos daria, é: quando vocês forem orar, se derrame na presença de Deus, porque oração não se faz com mordaça. Coloque tudo no seu desejo. Eu não estou falando que Deus vai realizar todos os seus desejos. Tem dois exemplos. Um exemplo é o exemplo de Ana, que Deus realizou o desejo dela e deu a ela Samuel. Mas também deu o exemplo de Jesus, que disse: Pai, se possível, faça de mim esse cálice. E mesmo assim ele enfrentou a morte de cruz. Pode ser que em uma oração Deus não mude a situação, mas Ele mude você para enfrentar a situação. Por isso é importante que a gente derrame a nossa alma perante o Senhor. O segundo conselho que a história de Ana nos traz é que a oração é um ato de entregar a nossa ansiedade e a nossa aflição. Verso 16 vai dizer: não penses que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Um dos males do nosso século é a ansiedade. Nós somos pessoas muito ansiosas. Nós temos dificuldade em esperar, e essa ansiedade nos consome. Quantos aqui não ficaram irritados, bravos, porque as coisas não saíram no tempo que nós esperávamos?
Nós somos a geração do fast food, nós somos a geração do aqui e agora. Nós somos a geração que já não consegue mais ligar o computador e colocar para conectar e tomar um café e ficar ouvindo aquele barulhinho da conexão. A gente clica e já tem que estar online. Nós somos a geração que não consegue esperar mais do que 10 minutos na fila do fast food, que já começa a questionar a razão de ser de um fast food que não é tão fast, tão rápido quanto deveria ser. Nós somos a geração que rói as unhas, que fica extremamente irritado quando alguém visualiza a nossa mensagem no WhatsApp e não responde. Como isso nos corrói, como isso nos deixa ansiosos. Nós somos muito ansiosos. E a oração é um ato de entregar essa ansiedade ao Senhor. Usei exemplos pequenos, usei exemplos do dia a dia, mas a gente pode aplicar a nossa ansiedade a situações e a problemas muito mais profundos, como enfrentar a crise no casamento e não conseguir ter uma perspectiva de melhora, e por conta da ansiedade fazer loucura, fazer besteira. Enfrentar uma crise financeira e por não conseguir descansar nos cuidados de Deus, entrar em dívidas maiores ainda, ou criar jeitinhos para, burlando a lei, por meio de corrupção, por meio de mentira, conseguir aquilo que Deus nos daria do jeito certo. A ansiedade nos causa dor, nos causa morte. A palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 6, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam os vossos pedidos, sejam as vossas ansiedades, as vossas súplicas, as vossas aflições apresentadas a Deus em oração, porque o Deus de paz e a paz de Deus que ultrapassa, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua vida. É isso que é oração. É colocar tudo isso aos pés da cruz. O que está incomodando você? O que está tirando o fôlego? O que está tirando o sono? O que está tirando a sua fome? Entrega isso para Deus. O nosso Deus é um Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o mesmo Deus que diz que cuida de nós. É o mesmo Deus que sustentou uma nação inteira com milhares de pessoas no deserto e nenhum deles morreu por fome. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de você. Ele diz que nós estamos na palma da mão dele. Esse é o nosso Deus. Você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Descanse em Deus. A sua oração, coloque isso aos pés da cruz e fala: Senhor, está aqui. Eu me derramei na tua presença, eu me derramei mediante o Senhor, mas em nome de Jesus agora eu passo esse problema, que na minha visão é insolúvel, que na minha visão ele acompanha a minha história há muito tempo e que ninguém me entende. Eu coloco tudo isso aos seus pés e digo: seja feita a tua vontade. Isso tira das nossas costas um peso que é comum àqueles que andam à deriva nessa vida sem ter ninguém para quem possa socorrê-los. Quando fazemos isso, nós descansamos na certeza e na paz que excede todo entendimento, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Descansamos na verdade que nos diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que a mente humana jamais foi capaz de imaginar, aquilo que o coração humano jamais foi capaz de sentir, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e que o obedecem. Essa certeza nos traz paz. Essa certeza que podemos passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Não porque nós não iremos passar pelo vale da sombra da morte, mas sim porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam, nos guardam, nos tranquilizam. Essa é a certeza que nós temos e é nisso que podemos descansar. Deus está vendo o teu
problema, Deus está contigo na tua luta, Ele vai te dar força para passar por este problema, Ele vai te dar força para caminhar por este vale que você está enfrentando. Basta você confiar e fazer a tua parte em obedecer e temer ao Senhor. Quando a gente olha para a história de Ana, a gente vê ela se derramando na presença do Senhor e ela entregando a sua ansiedade e a sua aflição perante Deus, aos pés da cruz. Mesmo sendo Antigo Testamento, ela entrega aos pés do Senhor. E o resultado disso é interessante. Versos 17 e 18. E ele lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse: que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Pergunta é: ela saiu grávida de lá? Ela fez uma oração e saiu grávida? Sim ou não? Não. A única pessoa que foi concebida sem relação sexual foi Jesus. Então ela não saiu grávida de lá. A pergunta é: se ela não saiu grávida de lá, por que ela conseguiu sair de lá com o rosto mudado, com seu semblante mudado e conseguiu comer? Foi a oração. Foi porque ela se derramou na presença do Senhor. E foi porque ela colocou a ansiedade dela, a aflição dela aos pés do Senhor. A oração tem esse poder de nos mudar, mesmo quando a situação ainda não mudou, porque passamos a olhar com os olhos da fé. Há um pouco tempo, eu estava aconselhando um casal e que está enfrentando uma grande crise no casamento. E aí eu disse à esposa: olhe para o seu marido com os olhos da fé. Olhe para a realidade conjugal que você está vivendo hoje com os olhos da fé, sabendo que Ele, o nosso Deus, está vendo o teu sofrimento, está vendo a tua aflição, e que Ele está cuidando de vocês e vai dar sabedoria para vocês, força e resistência, para que todos estes problemas sejam usados para o aperfeiçoamento de cada um de vocês e do casal como um corpo, como uma só carne. O conselho que a história de Ana nos traz não é diferente. Olhe para o seu problema com os olhos da fé, sabendo que Deus pode fazer um milagre, mas sabendo que se Ele não fizer um milagre, Ele vai te dar força para, mesmo que a realidade não mude, o seu sorriso voltar à face, as suas lágrimas serem enxugadas e você continuar vivendo. Quando a gente olha para a história do cristianismo, a gente não vê apenas histórias de milagres onde realidades foram mudadas, mas nós vemos milagres onde seres humanos comuns como nós suportaram dores, aflições incalculáveis e inimagináveis, porque confiaram em Deus. A minha oração nessa noite é que a gente consiga orar como Ana, quando nos depararmos com as ansiedades, as aflições, as dores, as afrontas, os problemas da nossa vida, que muitas vezes entendemos como insolúveis, que muitas vezes entendemos que jamais alguma pessoa vai nos compreender, que possamos pegar este problema e orar por ele, e pegá-lo e nos derramar na presença do Senhor, e colocar a nossa ansiedade, a nossa aflição nos pés de Jesus. Que a nossa oração seja o nosso mais alto grito silencioso frente aos nossos problemas. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar agora. Pai, o Senhor nos vê, o Senhor conhece o nosso caminhar,
O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso sofrer e o nosso chorar. E muitas vezes, Pai, nós sofremos ainda mais, choramos ainda mais, porque nós não fazemos isso na Tua presença. Pai, o meu pedido nessa noite é para que o Senhor nos ensine a chorar na Tua presença. É para que o Senhor nos ajude a cultivar um relacionamento contigo de confiança, onde colocamos as nossas ansiedades e aflições em Tuas mãos e descansamos. Pai, eu não sei o que cada um que está aqui enfrenta no seu dia a dia. Eu não sei quais são as afrontas, quais são os problemas, quais são as dificuldades. Mas nessa noite eu peço para que o Senhor ouça o nosso clamor. Ouça cada pedido que está sendo feito aqui nessa hora. Ouça, Pai, e veja cada derramar de alma, cada lágrima que está correndo. E em nome de Jesus, Pai, nós dizemos a Ti que entregamos a nossa ansiedade aos Teus pés e confiamos em Ti. Nós te pedimos para que o Senhor molde a nossa vida, molde o nosso coração, para que o sorriso, Pai, volte ao rosto daqueles que têm chorado. Que o brilho nos olhos volte a aparecer naqueles olhos que estão encharcados de lágrimas, ó Pai. Que o ânimo volte para aqueles que não conseguem mais enxergar uma luz no fim do túnel. Em nome de Jesus. É esse grito silencioso que te fazemos nessa noite. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E a minha oração é para que, ao chegar na sua casa, você exercite isso que nós aprendemos nessa noite. Se o teu mar seguindo vem, toda tempestade enfrentarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei.